Bem, o propósito de Deus é a família, irmãos. E o relacionamento faz parte da vida da igreja. Aliás, posso dizer para vocês, é um dos maiores desafios que nós temos. É ou não é? Então, nós precisamos crescer nisso, perseverar nisso. E o relacionamento, ele existe justamente para promover o crescimento e a edificação da vida da igreja. Então, ele não é algo opcional para nossas vidas. Nós precisamos aprender a viver como família, como corpo, exercendo bem o nosso ministério de juntas e ligamentos de companheirismo e também de discipulado. Nós vamos perseverar até o fim, vamos cada vez mais buscar esse verdadeiro amor de Cristo, seguindo o modelo, o exemplo de Cristo. Vimos um testemunho muito lindo da Márcia, do que Deus fez. E, na verdade, irmãos, o que resume esse relacionamento, essa vida como família, é o amor. E o mesmo amor que Cristo veio expressar a cada um de nós. Então, nós queremos orar e compartilhar algo relacionado a este ministério que todos nós temos em comum na vida da igreja. Seja criança, seja adulto, seja homem, mulher, seja pastor, seja apóstolo, seja quem for. Todos nós estamos e devemos exercer esse ministério. Devemos cooperar com a vida uns dos outros para crescimento e edificação. Amém? Fala para o teu irmão, relacionamento é o nosso maior desafio. Mas nós já somos vencedores. Somos mais que vencedores. Por aquele que nos amou, Cristo Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Damos graças a Ti, Senhor, por tudo quanto já realizaste nesta manhã, neste lugar. Ó Deus, queremos dar a centralidade à pessoa do Teu Filho Jesus, o nosso Senhor. Dizer que Tu és bem-vindo entre nós, Senhor. É uma alegria estarmos juntos. Tu és o motivo de estarmos aqui. Tu és aquele que nos motiva a vivermos uma vida como família, a perseverarmos juntos. Ó Deus, muito obrigado por tudo quanto o Senhor está realizando na vida dos Teus filhos, pelo crescimento, ó Deus, pela edificação que tens dado a cada um, por exercermos juntos esse ministério, pela responsabilidade que temos de vivermos uma vida como família, como corpo, bem ajustado, ligado pelo auxílio de toda a junta, dando a nossa justa cooperação, cooperando, ó Deus, para que Tu sejas glorificado através da vida da igreja, através das nossas vidas. Nós queremos, ó Deus, continuar a compartilhar neste momento a Tua palavra, nos revela, Senhor, nos dá direção. Ó Deus, ilumina os olhos do nosso entendimento, ilumina os olhos do entendimento de cada um dos irmãos, Senhor. Tira toda a distração, ó Deus, todo o cansaço físico, em nome de Jesus, e nós queremos dedicar este tempo a Ti, agradecer por tudo que o Senhor vai fazer e já está realizando entre nós. Em nome de Jesus, para a Tua glória nós oramos. Amém. Amém, irmãos? Estava orando, já ia falar esta noite. Então, nós já estamos um pouco grudados no tradicionalismo. Está vendo como o tradicionalismo é uma coisa que tenazmente nos assedia? Como um irmão disse lá, que ele lembra de cola tenaz, que fica grudado. Então, irmãos, nós precisamos nos despojar daquilo que é velho. Vamos colocar vinho novo em odres novos. Amém? Fala para o teu irmão, vamos colocar vinho novo em odres novos. Estamos liberando as crianças da classinha verde de 6 a 7 anos. Os pais podem liberar. Só as crianças. Então, irmãos, nós precisamos nos despojar daquilo que é velho.
nada de velho em nós. Precisamos cada vez nos renovar, renovar dia a dia, renovar a nossa mente, renovar nosso coração, as nossas atitudes, nosso comportamento, nosso relacionamento como família. Tudo deve ser novo. E o novo está em Cristo. Amém, irmãos? Só podemos receber isso em Cristo. O propósito de Deus foi algo que Deus revelou a cada um de nós. Tem nos revelado e tem nos chamado para esse propósito. Gostei muito de um texto de Efésios 1, se não me engano, 12, o Dani leu aqui. A fim de sermos para louvor da sua glória. Ou, traduzindo, para nós compreendermos melhor, a fim de existirmos para louvor da sua glória. Este é o propósito de Deus para mim e para você. Nós precisamos viver essa vida para louvor da glória de Deus. E não são essas coisas que vão nos prender. Não é porque mudamos de um horário da noite para o domingo, mas nós temos essa flexibilidade, glória a Deus, porque Deus tem nos dado essa compreensão de que a igreja, ela vive de relacionamentos. Ela deve viver de comunhão, de compartilhar, de ter contato uns com os outros. Por isso nós temos visto todas essas cenas aqui. Porque, irmãos, a edificação, ela não vai acontecer numa reunião de domingo, ou numa reunião de um domingo de manhã, que nós vamos estar aqui sentados ouvindo uma pessoa falar. Não, isso é velho, irmãos. Isso aí foi uma tradição dos homens. É algo importante, sim, coopera. Mas não é onde você vai se edificar. A edificação, ela só vai acontecer quando você decidir viver junto e se relacionar uns com os outros. Porque aí nós vamos conhecer verdadeiramente quem nós somos. Vai ser denunciado quem eu sou e quem você é. Nós não vamos ter como nos esconder. Não é assim na nossa casa? Você não conhece bem teu marido, a tua esposa, teus filhos. Você pode dizer quem realmente ele é, porque você convive com ele. Agora, quando nós vivemos uma vida de domingo a domingo, ou seja, de segunda a segunda, de reunião em reunião, nós não vamos conhecer ninguém. Vai ser muito bonito nós nos encontrarmos aqui, todo cheirosinho, bonitinho, cabelinho arrumado, roupinha tradicional, sapatinho novo, não é isso? E aí, algo superficial. Mas quando nós começarmos a viver dessa forma aqui, ó, aí as coisas começam a complicar para o bem, para o nosso bem, tá? Não pensa que isso aqui é algo ruim, prejudicial para você. É prejudicial para o nosso eu, tá? Porque quando a pessoa acha que está sendo prejudicada, é porque é o eu dela que está governando, e ele não quer ser retirado do trono. Mas quando nós começamos a mexer em nós, a sermos denunciados, aí o negócio complica. Por isso, irmãos, o relacionamento se torna algo ameaçador para muitas pessoas. Muitos de nós nos sentimos grandemente ameaçados por nos relacionarmos. É isso mesmo. É por isso que muitos fogem. É por isso que alguns não aparecem nos compromissos, não aparecem para assumir a responsabilidade que tem, porque nós temos responsabilidade uns com os outros. Nós precisamos ser pessoas responsáveis. Quantos estiveram no domingo, lá no encontro de adoração e discipulado aqui, que ouviu aquela palavra do Asaf sobre integridade? É sério, não é? Nós precisamos ser íntegros, corretos. Também com os nossos compromissos que nós temos, você tem uma responsabilidade com o seu irmão. Aliás, todos nós temos responsabilidade uns com os outros. Não é você faltar a um encontro e você deixar por isso mesmo, entendeu? Você precisa dar uma satisfação, você precisa ligar, porque você está deixando de edificar, de dar a sua justa cooperação naquele momento.
Sabia que você é importante, irmão? Meu irmão e minha irmã, temos um modelo. Família vive de relacionamentos. Amém? Relacionamento existe para crescimento e edificação. E a estratégia do Senhor é unir o corpo através das juntas e ligamentos. Deus quer unir toda a igreja, todo o corpo, com suas juntas e ligamentos. Às vezes eu creio que algumas pessoas que nos visitam devem ficar pensando, o que é isso junta, minha junta? Às vezes as pessoas não sabem, é sempre bom, eu gosto de esclarecer um pouquinho o que é junta. A igreja é o corpo de Cristo, amém? Quem é a cabeça desse corpo? Cristo Jesus. Nós somos o quê? Somos os membros do corpo de Cristo. Os membros, eles não podem viver soltos. Você não pode ter um braço solto, um pé solto, uma orelha solta. Você não pode, você não vai formar um corpo. Vai ser um monte de membros solto, bagunçado dentro de uma sacola ou dentro de um salão desse aqui. A igreja, Deus, Cristo, representa a sua igreja como seu corpo. Ele sendo o cabeça, porque da cabeça provém todo o comando para o corpo, todo o movimento. Toda a ordem que existe num corpo humano, de nós termos liberdade de nos comunicarmos, de andarmos, de irmos aonde a cabeça manda nós irmos, isso é porque existem as juntas e ligamentos. O corpo está ligado, está vinculado, está grudado um membro no outro, por um relacionamento forte, firme e específico, e comum também. Então, esse movimento aqui do meu braço é um movimento de junta. Imagina, irmão, se não tivesse a junta. Se não tivesse o ligamento, poderia até ter a junta. Mas junta é o quê? É a junção de dois membros do corpo. Ligamento é uma parte fibrosa muito resistente que passa por dentro da junta e traz sustentação e movimento para o corpo. É isso que dá essa harmonia no nosso corpo humano, que nós temos a habilidade de andarmos, e no corpo de Cristo não é diferente. O corpo de Cristo, ele é composto por membros, cabeça e também por juntas e por ligamentos. Então, quando a igreja está ordenada, quando a igreja está vinculada nas suas juntas e ligamentos, aí tem possibilidade de exercitar, aliás, de trazer crescimento e edificação para o corpo. Amém, irmãos? Para quem não sabe o que é junta, é isso. E nós temos recebido do Senhor, nesse ano que passou, de vincularmos todo o corpo. Toda a igreja deve estar vinculada. Nós começamos a unir, a ligar os membros do corpo em 2 ou 3, porque Jesus diz, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Então é aí que a bênção vai se concretizar na nossa vida, no momento que nós estivermos juntos. Por isso que estamos dizendo, se você falta, se você é um furão, você precisa tomar jeito, você precisa de governo. Você precisa sair da cadeira de Deus e deixar Deus sentar, para que Ele governe e você comece a cumprir com um compromisso muito sério, porque os dias passam, os dias estão sendo abreviados, nós precisamos crescer e cooperar com a realização do propósito eterno de Deus. Juntas e ligamentos é uma estratégia de Deus para crescimento e edificação da sua igreja. Então você pode dar a sua justa cooperação quando você estiver vinculado. Aliás, o texto diz, bem vinculado, é algo muito mais profundo. Então a estratégia do Senhor, nós temos 2 textos básicos aqui, rapidamente eu vou compartilhar com vocês, irmãos, não quero tomar muito tempo. 2 textos básicos que servem como, que nos explicam sobre juntas, e que nós já estamos carecas de saber, tá? De tanto saber. Todos aqui são doutores nesse texto.
inclusive eu. Mas eu preciso praticar mais, irmãos. Nós precisamos fazer valer mais essa palavra de Deus. Olha só, Efésios 4, do 15 ao 16, diz assim: mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Repete comigo: cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Amém, irmãos? Vai se resumir nisso. Todo esse trabalho de juntas e ligamentos tem a finalidade de dar esse crescimento a cada um de nós. Crescermos em tudo. Você sabe o que é tudo? Tudo é tudo. Envolve todas as coisas, uma plenitude de coisas. E aqui diz que nós devemos crescer em tudo naquele que é a cabeça. Isso quer dizer crescer em Cristo. Crescermos a imagem de Cristo. Não é esse o propósito de Deus? Nós temos a imagem do Senhor, nos deu esse modelo perfeito. Nós precisamos crescer. E um texto que me chama muito a atenção é o versículo 13 desse mesmo texto que nós lemos um pouquinho acima, que a palavra diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Esse versículo, irmãos, traz algo que a nossa mente humana ela é incapaz de compreender. O que significa perfeita varonilidade, medida da estatura da plenitude de Cristo. Você já parou para pensar nisso, irmãos? Como Cristo é perfeito? Tem algum defeito no Senhor? Não tem, irmãos. Nós precisamos chegar a essa medida de estatura, de perfeição. Deus quer nos conduzir a uma maturidade espiritual no nível de Cristo. É isso que a palavra está dizendo. É nós sermos nada mais, nada menos do que parecidos com Jesus. Existem muitas pessoas que pensam assim: ah, mas isso é impossível. É impossível, irmãos. Isso é impossível na mente humana, é impossível. Nós não conseguimos compreender esse texto. Mas é por fé. É estando em Cristo, vivendo por meio dEle, para Ele, sendo conduzido e guiado por Ele. Se nós não tivermos fé e não recebermos isso, nós não vamos chegar a lugar nenhum, irmãos. O Evangelho se torna uma coisa muito barata. Aí os mandamentos de Jesus, de renúncia, de tomar a cruz, não vale para nós. Esse modelo é o que Deus quer realizar em nós, quer trazer maturidade. Sabe por quê, irmãos? Porque ainda existem, no versículo 15, fala que para nós não sermos como meninos inconstantes. Diz aqui, meninos agitados de um lado para o outro, levados por todo o vento de doutrina e artimanha. Sabe por quê que nós somos facilmente enganados? Existem pessoas que são facilmente enganados por qualquer palavra, qualquer doutrina, irmãos. É porque não tem maturidade espiritual. Precisamos chegar a essa maturidade. Precisamos conhecer mais a perfeição que é Cristo e retemos isso para nós. Existem ainda na igreja muitas pessoas agitadas de um lado para o outro. Pessoas que dizem: ah, mas eu não me adaptei aqui. Ah, mas aqui não é o jeito que eu gosto. Ah, não é essa palavra que eu gosto de ouvir. Ah, não é essa música. Não entendeu, irmãos? A igreja não é um clube onde tem que satisfazer os desejos, o meu desejo, ou o desejo de quem quer que seja. A igreja é um lugar
onde nós nos relacionamos para cooperarmos com a realização do propósito de Deus, para agradar a Deus, para a glória de Deus, a fim de existirmos e de sermos para louvor da glória do Pai. Nós não podemos viver agitados, andando e levado por vento de doutrina. Isso é por falta de conhecimento da verdade que acontece conosco. É por falta de nós exercermos o ministério. Você sabe o que é ministério? O que significa ministério? Ministério significa serviço. Sabia que você tem um ministério e eu também tenho? Um ministério comum a todos nós. Não é o pastor ou o discipulador, não, irmãos. Todos nós temos que exercer o nosso ministério. O Marquinhos ali, ó, chegou, tem um ministério. A Márcia chegou, tem um ministério. Tem que desenvolver o ministério. Esse ministério é edificar na junta e ligamento, dar a sua justa cooperação, promover edificação com a riqueza que há na sua vida, com aquilo que Deus tem depositado dentro de você, que é o Espírito de Deus, o poder de Deus que nos faz ser filhos de Deus e que nos ajuda a vencer todos os desafios. É por isso, irmãos, Deus, Ele não nos desamparou, Ele enviou Cristo, e Cristo nos deu a sua estratégia, que é infalível para a edificação, para o crescimento de todos nós. Amém, irmãos? Você precisa exercer esse ministério, e eu também, de uma forma madura, compreendendo bem aquilo que nós estamos fazendo. E um detalhe de nós chegarmos à perfeita varonilidade à medida de Cristo, se nós começarmos a olhar a vida de Cristo, nós vamos ver que nós estamos encaixados em tudo isso, irmãos. Não há nada, nenhuma justificativa para nós não exercermos esse ministério. Não é porque eu sou criança, não é porque eu moro longe, não é porque eu já tenho uma certa idade, não. Jesus passou por todos os níveis de idade que um ser humano pode passar. Não se tornou velho, mas um adulto maduro, um homem formado, um varão perfeito e sem pecado e sem defeito. Às vezes a gente vê jovens aí passando por dificuldade, por conflitos, perseguições, tentações. Todos nós temos, irmãos. Todos nós temos. Jesus passou por tudo isso também, mas Ele venceu. E a estratégia para nós vencermos também é nós estarmos juntos. Juntos nós podemos mais do que sozinho. Sozinho nós somos uma presa fácil para sermos agarrados pelo diabo. Quem se isola corre perigo. Quem não é fiel nesse ministério está cometendo pecado. Eu vou mostrar para vocês um dos grandes prejuízos que acontece nos relacionamentos. Está aqui no segundo texto, que é base dessa palavra que fala sobre juntas e ligamentos, que é Colossenses 2,19. Olha o que diz aí, irmãos. Eu não tinha parado para pensar nisso, mas é uma coisa muito simples. Diz aqui: e não retendo a cabeça. Aí ele fala: da qual todo o corpo, suprido, bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de Deus. Perguntar para vocês: quantos querem crescer o crescimento que procede de Deus? Eu já estou com a minha mão levantada. Eu quero. Esse crescimento que procede de Deus vai nos levar a sermos iguais a Cristo, a termos maturidade. Agora, por que essas coisas às vezes não acontecem na nossa vida? Porque nós não estamos retendo a cabeça. Tá? Reter a cabeça é se submeter. Quem é a cabeça, irmãos? Cristo, a cabeça do corpo. É Ele quem dá as ordens, é Ele quem determina. É através dele que vem o suprimento para a necessidade do corpo. É através dele
que venha a possibilidade de nós crescermos em amor, de nós edificarmos. Quando nós não retemos, não nos submetemos ou não sujeitamos a cabeça, isso não vai acontecer, irmãos. Você sabia que pode existir juntas negativas também? Sabia disso? As pessoas que se juntam para o mal, para pior. 1 Coríntios 11, Paulo começa dizendo, eu não sei, não me lembro o versículo, mas ele diz para a igreja em Coríntios, ele diz assim, ó, vocês se ajuntam para pior. Quando vocês se reúnem, 1 Coríntios 11, 17, quando vocês se reúnem para pior, porque ainda há partidos, há divisões entre vocês. Imagina, irmãos. E aí ele começa falando da comunhão do corpo, que é a ceia. Porque quando vocês reúnem, cada um pega o seu próprio pão, quer dizer, você pega o seu, não espera por ninguém. Nós precisamos nos unir para melhor, para edificar, não para destruir. Quando nós não retemos a cabeça, nós tornamos uma junta frágil, que daqui a pouco está murmurando, está criticando. E Deus não quer isso para a igreja, Deus quer trazer algo positivo, é uma estratégia positiva, mas o diabo ele sempre vem trabalhando em paralelo com aquilo que o Senhor nos tem dado, nos tem revelado, colocando divisão no meio da igreja, colocando partidos, e não é isso. Não reter a cabeça significa não estar unido à cabeça, não estar ligado à cabeça. Imagina, irmão, alguém que não estiver recebendo a ordem da cabeça, está no governo. Aí é que a gente diz que às vezes coisinhas simples vão denunciando isso na nossa vida. Às vezes nós não queremos estar juntos, nós nos preservarmos, não queremos que as pessoas nos conheçam o que realmente nós somos. Isso é falta de governo, isso é falta de entregar o governo da vida ao Senhor, de ter o Rei, Jesus como Rei na sua vida. Em outras palavras, isso significa, não reter a cabeça, é não se submeter a Cristo. E o resultado disso, irmãos, é enfraquecimento dos relacionamentos. Por isso, as pessoas vivem como crianças, agitadas de um lado para o outro. O relacionamento se enfraquece, a murmuração, nós vimos exemplos aqui, né? Bem claros do que acontecia. Irmãos, isso aqui acontece ou não acontece? Acontece ou não acontece, irmãos? Isso é verdade, isso aqui que foi ministrado, por isso que eu falei, não tem que falar mais nada. Isso aqui acontece, eu já vi, irmãos. Eu já vi isso. Aliás, eu até peço perdão se porventura alguma vez eu possa ter feito isso. Porque nosso coração é cheio de engano, é enganoso. Agora, só vai ser cheio de engano se nós deixarmos. Se nós retermos o cabeça, ele não vai ser, irmãos. Se nós tivermos essa convicção, essas coisas não vão acontecer mais no meio da igreja. Muitas pessoas se separam, não querem se relacionar para não denunciar as suas faltas, as suas falhas. E isso impede dela ser edificada e do irmão também ser edificado. A Márcia leu aqui um texto muito precioso que fala de unidade, que é o texto de Efésios 2, também não me recordo o versículo, que fala que Cristo é a nossa paz. Qual é? 13, né? 2,13, Cristo é a nossa paz. Irmãos, você tem Jesus? É claro que tem. Então você tem essa paz. A paz com todos os homens, com todas as pessoas. Por isso que a palavra diz, enquanto depender de vós, tendes paz com todos os homens. Cristo é a nossa paz. E aí ele diz assim, que ele derrubou a parede
de separação que havia entre nós. Sabia que muitas pessoas colocam essa barreira, essa parede ainda, num relacionamento? Estão com a parede levantada ainda, e não deixa o irmão avançar o seu território, porque se avançar o seu território, acontece o que acontecia lá. Vou explicar essa palavra: apedreja a pessoa, mata a pessoa. Esse texto literalmente fala do templo que existia lá em Jerusalém. Quando fala que que Cristo derrubou essa parede, aquele templo de Jerusalém, havia um local que os gentios podiam chegar, um determinado local, e havia uma parede divisória entre os judeus e os gentios, e os judeus ficavam ali, num lugar mais próximo, e os gentios não podiam se aproximar daquele local onde estavam os judeus. Havia uma divisão. Eram pecadores, eram pessoas que não poderiam chegar. Se eles ultrapassassem a barreira de divisão, eles eram apedrejados até a morte. Tinha uma inscrição lá na parede dizendo que eles seriam apedrejados até a morte quem atravessasse aquela barreira. Agora, eu te pergunto, isso aí acontece ou não acontece às vezes entre nós? De nós formarmos uma barreira divisória e não queremos que ninguém avance no nosso território. Nós sentimos ameaçada a nossa coroa e o nosso governo, então nós não queremos que venham. Nós queremos continuar quietinhos ali no nosso trono, governando a nossa vida. Deus quer nos tirar do centro. Por isso o relacionamento é importante, irmãos. Amém? Relacionamento, repete comigo. Relacionamento é uma estratégia para o meu crescimento e a minha edificação. Aí nós declaramos uma coisa um pouco egoísta. Agora nós vamos declarar o correto. Relacionamento é uma estratégia do Senhor. Agora olha para o teu irmão. Para o teu crescimento e para a tua edificação, através da minha vida. Amém, irmãos? Vocês compreendem isso? Como é importante? Eu enumerei aqui, nós compartilhamos um pouquinho na semana passada, domingo passado, sobre relacionamentos, sobre família, sobre juntas. E o Dani trouxe 3 recursos, princípios absolutos, para uma vida de relacionamento. Quantos se lembram? Quem é que se lembra desses 3 princípios absolutos aí? Fala aí. Amor, serviço e perdão. Amor, serviço e perdão são indispensáveis, irmãos. Não tem possibilidade de nós vivermos ou nos relacionarmos ou exercermos o nosso ministério sem compreendermos esses princípios de Deus. Aliás, nós não podemos ferir esses princípios de Deus. Então eu enumerei mais algumas e eu não pude deixar de falar das mesmas também, porque tem outras aqui, só para nós compartilharmos mais uma vez sobre isso. Como deve ser um relacionamento no companheirismo, tá? Como deve ser, isso daí que serve para toda igreja, irmãos. Nós falamos do companheirismo, que é algo mais prático e bem mais próximo de nós, mas isso também para qualquer irmão. Qualquer vínculo, qualquer relacionamento, nós precisamos exercitar isso. Vai ser impossível nós vivermos. Nós já vamos terminar aqui. O primeiro, que é indispensável para um bom relacionamento, é o amor. Diz que o amor é o vínculo de toda a perfeição. Não é isso, irmãos? E se nós quisermos resumir tudo aquilo que nós temos que praticar no nosso relacionamento, ou a forma que nós devemos viver, nós só precisamos amar. Se nós amarmos, tudo se encaixa, tudo completa. Tá? E um exemplo do poder do amor, irmãos, está o testemunho da Márcia que veio aqui dar. Quem é que gosta de ser amado aí?
Todos nós gostamos, né, irmãos? É bom, né? Ninguém gosta de ser odiado, mas por que que nós odiamos às vezes as pessoas e não amamos como deve amar? Eu tenho testemunhas de muitos irmãos aqui que se converteram por causa do amor. Muitos irmãos que existiam barreiras terríveis e que eles se aproximaram, vieram um certo dia visitar aqui, chegaram aqui, foram recebidos calorosamente, com um ósculo santo, com um abraço forte, com uma palavra de Deus, uma declaração de amor, e se converteu ao Senhor. Por que isso, irmãos? Porque Deus é amor. Quando você ama, você está se fazendo igual a Jesus, igual a Deus, no sentido positivo, não tomando o trono, mas você está deixando refletir, resplandecer o brilho da glória de Deus na sua vida. Por que é que Cristo impactou a nossa vida? Por que é que gerações e ainda continua conquistando pessoas? Porque Ele é amor, Ele manifestou. Diz Hebreus que Ele é a expressão exata do Pai. Isso quer dizer, não é diferente em nada de Deus Pai. Ele resplandecia essa luz, esse brilho. Nós já sabemos um slogan bonito, né, de nós sermos semelhantes a Jesus. Mas e aí? Por que ainda nós continuamos fazendo a nossa vontade e sentando no trono de Deus para governar? Por que nós queremos que as coisas venham convergir tudo para nós? Não é assim? Um exemplo aqui da junta. Mas ele não me visita, você não me liga, você não traz uma palavra para mim, eu estou passando por dificuldade. Você não vê que eu não tenho isso, que eu não tenho aquilo. Você não me ama, você só fala que me ama, mas não me ama. Isso é carne. Obras infrutuosas da carne. Pelo contrário, né, irmão, se nós somos templo do Espírito Santo, deve refletir em nós o fruto do Espírito, que começa pelo amor. Quem ama, diz a palavra, que cumpriu toda a lei. Imagina, irmãos, a lei é impossível de ser cumprida nos nossos olhos naturais, mas em Cristo agora tudo é possível, porque Cristo cumpriu a lei. Foi o único que cumpriu a lei. A lei era cheia de mandamentos e ordenanças, que se alguém não cumprisse um deles, ou tropeçasse num deles, já era condenado. E diz a palavra que o amor cumpre toda a lei. E o amor também cobre multidões de pecados. Então nós precisamos amar uns aos outros. Amém, irmãos? Cadê o sorriso? Dá um sorriso para esse irmão que está do teu lado e fala: eu te amo. Deus não criou o homem para andar só, viu? Vamos repetir comigo. Deus não criou o homem para andar só. Amém? Por que você está só ainda? Não está mais, né? Mas sim para ter um relacionamento de amigo, de amizade, que traga alegria, prazer de estar junto. Você tem alegria e prazer de estar junto com a tua junta? Tá? Que bênção, né, irmãos? Que alegria. Não é daquele jeito não, né? Aquela alegria ali só na hora que está na frente, mas depois a cara fecha. Olha, Deus falou muito com aquilo ali, viu? Porque existem muitos relacionamentos assim. Aquele sorriso lindo na hora que o irmão está na frente, mas depois que o irmão
vira, isso é hipocrisia, irmãos. É aquilo que o Dani falou. Como é que é? Obras, fé sem obras, né? Arrependimento, fé sem arrependimento. E aí a gente cai na condenação do diabo. O amor carrega lealdade, fidelidade, virtudes que nos capacitam a superar qualquer provação que possa surgir. Irmãos, presta atenção. Você ama verdadeiramente? Se você ama, esse amor, ele tem poder para superar toda e qualquer provação que houver na tua vida. Quando Jesus demonstrou o seu amor pelo mundo, pela igreja, por cada um de nós, foi o amor verdadeiro, irmão, ao ponto de entregar a vida, de suportar a cruz. Não pensa você que foi fácil para ele suportar, por ele ser Deus. Não, irmãos, ele era homem. Diz que ele clamou a Deus com forte clamor e lágrimas, né? Aquele que o podia livrar, e ele poderia livrar por ele ser uma pessoa perfeita e justa, por ele ser uma pessoa sem pecado, Deus poderia livrar, mas não, diz que ele aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, ele foi aperfeiçoado, e é assim que Deus quer que nós amemos também uns aos outros. Às vezes nós temos que morrer sim, irmãos, morrer para a nossa vontade. Às vezes a gente acha a obra da cruz linda, é linda e perfeita, mas nós precisamos experimentar ela um pouquinho. Nós precisamos experimentar o caminho da cruz para nós tomarmos a cruz, sentirmos as dores. Nós precisamos, irmãos. E assim o amor, ele também envolve atenção, cuidado, respeito e responsabilidade, tá? Isso é aquilo que nós comentamos no começo. Responsabilidade de nós temos uns com os outros. Se você ama, você é uma pessoa responsável. Amar é querer bem o companheiro e também a família dele. Amar todas as pessoas, isso é um mandamento do Senhor. Tem uma palavra, um texto muito forte aqui de Pedro, 1 Pedro 1:22, que diz: tendo purificado a vossa alma pela obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido, amai-vos de coração uns aos outros e ardentemente. Só isso. Amor não fingido, amar de coração uns aos outros ardentemente. Esse é o amor que Deus quer nos levar. Amém? Segundo ponto é honra. Romanos 12. Precisamos, para ter um bom relacionamento, precisamos honrar uns aos outros, irmãos. Romanos 12:10 diz que nós devemos amar cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo em honra uns aos outros. Se você ama verdadeiramente, você também vai preferir em honra o seu irmão. Isso significa que está sempre disposto a dar o primeiro lugar para a pessoa e ficar sempre em segundo plano, ficar sempre na posição de servo. Aí entra aquele princípio que o Dani colocou de servir, de serviço. É uma coisa que muitos de nós às vezes não paramos para pensar, e nós queremos que a honra seja toda nossa, queremos reter essa honra para nós, mas nós precisamos aprender a honrar também uns aos outros. Honrar também é buscar os interesses um do outro, mesmo que eu venha a perder. Quantos estão dispostos aí a perder para honrar a vida do irmão? Amém. Terceiro, transparência. Nós precisamos viver em transparência. Tiago 5,16 diz que nós devemos confessar as nossas culpas uns aos outros e orarmos uns pelos outros para sermos curados, porque muito pode a oração de um justo, é muito eficaz a oração de um justo.
Sabe o que é isso, irmãos? Às vezes nós compreendemos errado, que nós temos que chegar lá na nossa junta e vomitar todo o nosso passado e nossa vida. Não é isso. É também isso. Que de acordo com o seu relacionamento, você vai chegar nesse ponto. Mas o que você precisa ser transparente é não fingir da forma que estava aqui. Você precisa ser verdadeiro. Se está acontecendo algo no coração, tem alguma coisa incomodando, você precisa abrir o coração, ser transparente e com todo o amor, mas não para lançar uma carga no irmão, mas é para você pedir perdão por esse sentimento terrível e diabólico que surgiu no teu coração. Então é isso que nós precisamos. Porque isso, irmãos, esse sentimento, ele gera enfermidade em nós. Não enfermidade somente do corpo físico, não, mas também da nossa alma. Nós vamos morrendo, cada vez mais vamos morrendo e vamos nos distanciando das pessoas. O pecado, ele sempre afasta uns dos outros, nos afasta dos relacionamentos. Amém? Sujeição, Efésios 5:21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Eu gosto muito desse texto, sabe por quê, irmãos? Porque uma das grandes dificuldades que existe no ser humano é ele se submeter. Mas isso é uma grande prova de humildade da parte de cada um de nós. É quando nós nos sujeitamos ao nosso companheiro, quem quer que seja, seja ele o pastor ou o discipulador ou um irmão que está chegando agora. Não importa, em todos nós devemos ser submissos, sujeitarmos uns aos outros. Aí a revelação, no temor de Cristo. Essa é a revelação. Quando nós compreendemos isso, temendo a Deus, por quê? Porque o Senhor está ali, no nosso meio, o Senhor está presente. Quando você não se sujeita, você não respeita e não ama e não serve, você está desmerecendo a presença do Senhor ali, naquele momento, naquele instante de relacionamento que nós temos. Então nós precisamos aprender a sujeitarmos uns aos outros no temor de Deus. Às vezes é mais fácil submeter a alguém mais que está acima de nós, vamos dizer assim, porque não tem ninguém acima, quem está acima é o Senhor. Nós estamos todos lá embaixo. Mas às vezes, por ser uma autoridade sobre a vida da pessoa, a pessoa já acha, para ele eu tenho que me submeter, mas para esse aqui, esse não. Está errado, irmãos. Isso é pecado. Isso é não reter a cabeça, que é Cristo. É resistir. Isso é algo diabólico. Deus quer nos levar a vivermos uma vida de humildade e sujeição uns com os outros. E assim nós vamos crescendo no Senhor. O último ponto é a longanimidade e perdão. O Dani comentou sobre isso. Mas Colossenses 3, 12, 13 diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados e de ternos afetos de misericórdia e de bondade, de humildade e mansidão e longanimidade. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra o trem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai-vos. Amém, irmãos? Por que você deve perdoar? Porque é um mandamento e porque você foi perdoado também. Você sabia, olha aqui, dá só uma olhadinha aqui, nós já vamos terminar. Eu sei que está quente, está queimando aí, pelo calor, né? Você sabia que existe uma ordem do Senhor, que é o perdão? O perdão, ele não é opcional, você tem que perdoar. Mas aí você não fala assim, tem que perdoar, né? Eu vou perdoar. Não, irmãos. De coração. Porque aquela oração que nós aprendemos de Jesus, como é que a gente fala lá? Perdoa as nossas ofensas, assim. É isso mesmo. Aí Jesus termina dizendo: porque se você não perdoar o seu irmão as suas ofensas, tampouco o vosso Pai Celeste vai te perdoar, infeliz. Esse infeliz fui eu. Mas se não perdoar, irmãos, não é perdoado.
É uma oração que todos nós religiosamente sabemos, mas nós precisamos agora deixar ela valer dentro do nosso coração e sermos longânimos e perdoadores. É neste relacionamento que várias áreas da vida irão se revelar e receber tratamento. Só através disso, irmãos, no relacionamento, na prática do perdão, da longanimidade, transparência, honra, amor e outras coisas mais. Quantos estão dispostos a viver assim essa vida? Você sabia que é possível, irmão? Fala para o teu irmão, é possível viver assim. Não tenha dúvida. O Senhor já nos capacitou. Amém? Vamos nos colocar de pé. Completar aqui só com o texto. Mateus 18, Jesus disse que o que dois de nós concordarmos na terra, será também concordado no céu. Seja qualquer coisa, irmãos, que nós ligarmos, também vai ser ligado nos céus. Tá? Então, é final de ano, está encerrando mais um ano e está iniciando mais outro. Você sabia que está mais próximo à vinda do Senhor? Sabia disso? Pergunta para o teu irmão, você sabia que está próximo à vinda do Senhor? Pedro diz que nós devemos viver com temor, sabendo que perto está a vinda do Senhor. Olha aqui, irmãos, é por isso que nós temos que aprender a vivermos como família, aprender a nos relacionarmos como irmãos, porque o Senhor vem a hora que nós menos esperamos.